Wellington, boa noite, bom ano e bem-vindo também à Hora 10 da noite. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, boa noite aos colegas de painel e a você assistindo ao Hora 10. Feliz ano novo para todos, é sempre bom estar aqui de volta. Certo, é para o Wellington que eu vou passar agora a palavra. Wellington, estamos diante de um secretismo necessário ou excesso de zelo, a julgar por aquilo que é o cenário que estamos aqui a presenciar? Eu não consigo ouvi-lo, Wellington. Não sei se os nossos telespectadores conseguem ouvir o Wellington, mas eu tenho alguma dificuldade em ouvir. Agora, Dorivaldo. Bem, eu não consigo ouvir o Wellington, mas a Regi diz que consegue ouvir-te, Wellington, então nós vamos tentar continuar assim mesmo, enquanto eu vou aqui tentar também, junto da Regi, melhorar a qualidade aqui da minha audição. Podes continuar, Wellington. Tá bem, então. Ok. Dorivaldo, eu estava tentando falar o seguinte, que cada país adota o seu sistema de comunicação, especialmente quando estamos falando, como foi muito feliz o colega Joseph dos Santos, de ter mencionado a segunda pessoa no escalão da defesa norte-americana. Isso significa que uma informação sobre o estado de saúde dele pode mudar uma série de contextos, não é? Dentro e fora do país. A boa notícia que você traz aqui é que a saúde está sendo reconhecida das pessoas, pela vida das pessoas, e esse debate sobre o que deve ou não um Estado, um governo, nesse caso seria até Estado mesmo, que é uma política de Estado, não é uma política de governo apenas, defesa transcende questões governamentais e ultrapassam essas fronteiras e atingem as fronteiras de Estado. Eu acredito que os norte-americanos foram prudentes, o mundo está em diferentes conflitos regionais, os norte-americanos estão presentes de uma maneira direta ou indireta em todos eles, portanto, há aqui, dentro da minha visão, como analista, uma razão muito óbvia para não ter sido difundido amplamente o estado de saúde e a situação agora, somente agora, com essa melhora que você apontou, deva ser noticiada de agora em diante para que também coloque panos quentes nessa tensão que foi criada em torno da falta de informação, que até mesmo o presidente Joe Biden não tinha sido informado 3 dias depois da primeira cirurgia que tinha sido feita. Então, fica aqui a minha opinião apenas como uma prudência necessária para qualquer país que decida sobre uma autoridade ligada à sua defesa. Vamos ao Wellington. Wellington, por um lado, este périplo de Blinken, que já foi aqui mencionado ou referido, mas por outro, é também o aviso que Benjamin Netanyahu levanta aqui ao Hezbollah, dizendo que o Hezbollah deverá aprender o que o Hamas aprendeu já nos últimos meses, e este ataque no Líbano, que matou o chefe militar do Hezbollah, ou pelo menos um dos chefes militares do Hezbollah. Nos parecem aqui cenários que não conjugam entre si. Muita coisa vinda do Médio Oriente e assim misturada. Exatamente. Olha, vamos falar primeiro sobre essas palavras do Benjamin Netanyahu, certo, porque é preciso esclarecer que Israel continua matando civis. Do ponto de vista militar, no confronto armado, está perdendo de uma maneira terrível, inclusive com muitas baixas, e foi forçado a retirar recrutas da zona militar para evitar baixas ainda mais amplas. Então, isso a imprensa não tem noticiado, mas internamente, como já vimos falando, desde dezembro do ano passado, a pressão dentro e fora de Israel tem sido muito grande. E com isso, as pessoas não podem acreditar que essas ameaças de Netanyahu sejam ameaças sinceras. Ele sabe que está sendo cercado e que o país está sob ameaça.
os países vizinhos, ainda que as autoridades que lideram estejam tentando pôr panos quentes para evitar um caos regional, a questão da religião, que nós mencionamos também, antes de iniciarmos esse ano e os problemas terem sido ainda mais aprofundados, nós sabemos que a pressão popular interna, ela é uma ameaça para essas autoridades. Com isso, os governos desses países estão permitindo essas, vamos chamar de facções para facilitar a compreensão do público, Hezbollah, Houthis e outros, né? Eles possam agir em nome de uma revolta popular e não em nome do Estado, de um governo daquela região. Mas se continuar nesse nível de agressividade a outros países da região, a situação vai ficar insuportável. A derrota de Israel, aí eu conheço o coro ao que o colega Issal Agostinho falou, vai ser dramático para os Estados Unidos da América, que é o verdadeiro patrocinador. Não adianta o Antony Blinken visitar país por país, quando, na verdade, as armas fornecidas pelos Estados Unidos é que estão promovendo essa guerra. Então, Dorivaldo, não vejo muito futuro nessas visitas do Antony Blinken, não vejo nenhuma sinceridade nas palavras do Benjamin Netanyahu, porque ele sabe que não terá a menor chance. Se houver uma união dos países, Israel vai ficar praticamente sufocado entre todos eles. E o aprofundamento de uma guerra regional será muito ruim para as economias ocidentais, que já estão quebradas em função da derrota na Ucrânia, que é uma derrota da NATO, não é uma derrota da Ucrânia apenas. Podemos dizer que é uma derrota do povo ucraniano, mas é uma derrota da NATO em solo ucraniano. E não pode ser negligenciado, Dorivaldo. Depois da derrota ocidental na Ucrânia, perder Israel vai ser uma catástrofe. Wellington, uma nova vaga de ataques que acaba aqui também por mostrar um não abrandamento da situação. Exatamente. Como o professor Joseph falou, é uma estratégia russa para intensificar, mostrando que não irá ceder a uma negociação sem que seja a Rússia a protagonista das condições de um acordo de paz. E por isso, esse avanço, não que a intenção da Rússia, a intenção original, tenha sido conquistar toda a Ucrânia, até porque a Ucrânia é um país hoje falido, com sérios problemas socioeconômicos, que dificilmente irá se recuperar. Por isso também eu já aproveito para dar mais uma pitada em outro tema, que é dificilmente ingressará na União Europeia, porque seria uma declaração de assumir uma dívida quase que impagável por parte dos Estados-membros da União Europeia, e muito menos da NATO, porque seria praticamente um decreto de guerra com dimensões muito maiores. Então, a Rússia continuará atacando, porque é o que restou, é a alternativa que deram a Vladimir Putin, e ele, para dar satisfação interna também, porque os russos, é bom que isso seja dito, querem muito mais do que o que foi feito até aqui, e cobram, acreditam que Putin seja muito brando. Então, o Putin vai ter que avançar enquanto essas condições de paz não sejam apresentadas de uma maneira onde a Rússia seja protagonista. Na verdade, Dorivaldo, e para concluir, que eu sei que o tempo está estourando, é bom que se diga que seria muito mais honesto por parte do Ocidente declarar que perdeu a guerra. Sacrificaria menos os povos europeus, em especial, e muito mais detalhadamente os ucranianos, que são as grandes vítimas de tudo isso. Eu vou agradecer pela presença dos três. Wellington, boa noite, grande abraço também e até amanhã. Boa noite, Dorivaldo, e aos colegas de painel. Até amanhã e boa noite a você assistindo ao Hora 10.